Olá, você que está conosco, a língua portuguesa. Muito se falou durante este ano acerca das reformas ortográficas, sobre o processo de reforma. A última reforma deu sinal de vida em 1971. De lá para cá, a língua portuguesa incorporou uma série de outros termos, buscou a sua vida própria e isso prova que ela é viva. Uma das situações que sempre incomodam o falante da língua portuguesa, o comunicador, é o pronome. O pronome funciona como pronome pessoal, especificamente, olhando para o caso reto e para o caso oblíquo. Quando olhamos o pronome pessoal do caso reto, temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, singular, plural. E os pronomes pessoais do caso oblíquo? São normalmente aqueles pronomes, sim, os o, a, é o memim, comigo, teti, contigo, ceci, contigo, e por aí afora. Ou seja, você tem, na verdade, a utilização desses pronomes coladinhos a um verbo. Eles podem vir, então, antes do verbo, dentro do verbo, no meio dele, como alguns gostam de dizer, ou depois do verbo. Aí temos um outro assunto, que é a colocação pronominal. E é claro, qual é a importância disso em uma prova de vestibular? Muito significativa, não só por conta das questões que podem e que surgem, objetivamente falando, múltipla escolha, A, B, C, D, mas também quando se observa a produção de um texto, uma redação. Até o próximo encontro e observe muito bem as palavras do professor Oberg, o nosso letrado, o nosso professor de língua portuguesa. Boa aula! Oi, amigos! É um grande prazer mais uma vez estar com vocês e na companhia da bela e empolgante língua portuguesa. Hoje o nosso tema é pronome relativo. É um assunto exaustivamente cobrado pelas principais instituições de ensino superior do Paraná e do Brasil, sobretudo a UFPR. Falaremos sobre o pronome relativo o que, o onde e o cujo, certo? Quando que o que é um pronome relativo? Primeira característica, quando ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Vejamos algumas frases. Os vestibulandos serão aprovados e os vestibulandos estudam com dedicação. Perceba que o sujeito os vestibulandos se repete. Há possibilidade de unir estas duas orações numa única estrutura, num único período, eliminando esta repetição? Sim, por meio de pronomes relativos. Próximo exemplo. Os vestibulandos que estudam com dedicação serão aprovados. Primeiro, este que é um pronome relativo, vamos ver se ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Os vestibulandos, os quais estudam com dedicação, serão aprovados. É um pronome relativo. Segunda característica do pronome relativo, ele representa um termo antecedente. Quando eu digo os vestibulandos, os quais estudam com dedicação, perceba que este pronome que, os quais, representa qual termo antecedente? Os vestibulandos. Representa um termo antecedente por quê? Para quê? Para que esse termo não seja repetido, certo? Mais uma característica, uma terceira característica dos pronomes relativos. O pronome relativo sempre inicia uma nova oração. Sempre é o início de uma nova ideia, certo? Resumindo, como que nós podemos definir um pronome relativo? O que é sempre um pronome relativo? Não. Só quando pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. E ele sempre representa um termo antecedente para que esse termo não seja repetido e ele sempre inicia uma oração. Sempre é o início de uma nova oração. Ok? Bom, pessoal, esta oração iniciada pelo pronome relativo, ela pode aparecer de duas maneiras. E isso é sempre cobrado de vocês nas provas vestibulares. Ela pode aparecer entre vírgulas
ou então sem vírgulas. Tá já? Ou entre vírgulas ou sem vírgulas. Vejamos os exemplos. Os vestibulandos que estudam com dedicação serão aprovados. Neste exemplo, a oração iniciada pelo pronome relativo está entre vírgulas ou sem vírgulas? Sem vírgulas. Dá uma olhadinha nesse quadro que está aparecendo na sua tela. A oração iniciada pelo pronome relativo sem vírgulas expressa uma limitação, expressa uma restrição. E esta mesma oração iniciada pelo pronome relativo entre vírgulas expressa uma totalidade. Certo? Como assim? Volta no exemplo. Os vestibulandos que estudam com dedicação serão aprovados. A oração está entre vírgulas ou sem vírgulas? Sem vírgulas, ou seja, expressa uma limitação. Se expressa uma limitação, eu estou me referindo a todos os vestibulandos ou a alguns vestibulandos? Eu me refiro a alguns, ou seja, refiro-me apenas aos vestibulandos que estudam com dedicação, certo? Neste exemplo, existem vestibulandos que não estudam com dedicação? Sim. E apenas aqueles que estudam com dedicação é que serão aprovados. Dá uma olhada no outro exemplo. Os vestibulandos, vírgula, que estudam com dedicação, vírgula, serão aprovados. Agora, a oração iniciada pelo pronome relativo está sem vírgulas ou entre vírgulas? Entre vírgulas. E entre vírgulas, ela expressa uma limitação ou uma totalidade? Totalidade, ou seja, estamos nos referindo a alguns vestibulandos ou a todos os vestibulandos? Todos. Agora, a interpretação é de que todos os vestibulandos, os quais estudam com dedicação, o que tem todos eles? Serão aprovados. Todos estudam com dedicação e todos serão aprovados. Certo? Resumindo, a oração iniciada pelo pronome relativo, seja o que, seja o onde, seja o cujo, sem vírgulas expressa uma limitação, uma restrição. Limitação do quê? Do termo antecedente que ele representa. E entre vírgulas expressa a totalidade do termo que ele representa. Ok? Nós temos algumas questões da Federal do Paraná para resolver. Vamos à primeira? Os brasileiros, vírgula, que acreditam na possibilidade de um governo sério, vírgula, exigem medidas imediatas contra os políticos corruptos. Sobre a frase acima, marque a correta. Lembre do período do enunciado. Os brasileiros, vírgula, que acreditam. Os brasileiros, vírgula, os quais acreditam. Esse que é um pronome relativo é. A oração iniciada pelo pronome relativo pode aparecer entre vírgulas ou sem. Agora, repita comigo. Entre vírgulas, totalidade, sem vírgulas, limitação. O que está lá mesmo? Os brasileiros, vírgula, que acreditam na possibilidade de um governo sério, vírgula, exigem medidas imediatas. A oração iniciada pelo pronome relativo está sem vírgulas ou entre vírgulas? Entre vírgulas. Limitação ou totalidade? Totalidade. Ou seja, estou me referindo a alguns brasileiros ou a todos eles? Todos eles. Então a interpretação qual é? De que todos os brasileiros, os quais acreditam na possibilidade de um governo sério, o que tem todos eles? Exigem medidas imediatas contra os políticos corruptos. Sendo assim, a questão está resolvida. Faremos das letras A a E rapidinho, ok? Letra A. Medidas imediatas contra os políticos corruptos são exigidas somente pelos brasileiros que acreditam. Preciso continuar? Não, são todos os brasileiros. Letra B. Alguns brasileiros acreditam. Nem é necessário continuar. Letra C. Alguns brasileiros exigem. Não, são todos. Letra D.
Os brasileiros acreditam na possibilidade de um governo sério e exigem medidas imediatas contra os políticos corruptos. Perceba que agora eu generalizei. Os brasileiros acreditam, os brasileiros exigem. Referimos-nos a todos eles. Certo ou errado? Certo. Marca ou não marca? Não antes de ler todas. Letra E. Aqueles brasileiros que acreditam na... Não. Assim nós temos certeza de que a letra correta é a letra D. Ok, pessoal? Vamos a um breve intervalo, já voltamos. Tchau, tchau.